Fala galera, Sauro da Bahia, então nós vamos começando aqui mais um módulo Aroeira de questões, justamente para que você não tenha nenhum problema na hora da sua prova. Esse módulo agora, na minha humilde opinião, ele é extremamente especial. Nós vamos falar sobre um dos assuntos mais cobrados em prova de constitucional, que é nacionalidade, beleza? Nacionalidade é uma das espécies dos direitos fundamentais, está prevista ali nos artigos 12 e 13 da Constituição. É uma matéria, na minha opinião, relativamente tranquila, porém cheia de pequenos detalhes. E aí é justamente, às vezes, esses pequenos detalhes que acabam fazendo toda a diferença na hora da prova, beleza? Mas, de toda sorte, é uma parte bem tranquila, porém a incidência desse assunto em prova é algo surreal. Por isso nós não podemos vacilar de maneira nenhuma. Então vamos resolver o máximo de questões possíveis, da forma mais objetiva possível, para que isso possa otimizar os seus estudos e, consequentemente, levá-lo à tão sonhada e possível aprovação. Vamos nessa? Sem maiores delongas, vamos lá. Primeira questão. São brasileiros natos os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigido aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Opa, vem aqui comigo. A questão fala sobre brasileiro nato, não é? Só que o exemplo que ele dá aqui, e um exemplo perfeito, é de naturalizado. Né? Essa questão aí de originários de países de língua portuguesa, com residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral, é isso aqui. Quer ver? Então, ó, a questão, para começar, ela tá errada, beleza? Porque não é um caso de brasileiro nato. Esse caso que ele mencionou aqui não é brasileiro nato, esse caso aqui é naturalizado. Só que vamos entender aqui, só para relembrar um detalhe. Esse caso aqui, nós chamamos de naturalização ordinária. A naturalização ordinária, pessoal, ela vai ser aplicada para os originários de países de língua portuguesa, que são os famosos lusófonos, aqueles que vêm de Portugal, Angola, Moçambique, por aí vai. Para esses originários de língua portuguesa, nós vamos exigir que eles tenham um ano ininterrupto de residência e que eles tenham idoneidade moral. Beleza? Então, para os originários de língua portuguesa, nós vamos exigir um ano ininterrupto de residência e idoneidade moral. Só que o grande detalhe aqui que nós temos que tomar cuidado é o seguinte. Nesse caso, quando o originário de língua portuguesa ele cumpre todos os requisitos, ele tem direito subjetivo a naturalizar-se, ele tem um direito líquido e certo, ou ele tem uma mera expectativa de direito? Isso é importante. Nesse caso aqui, pessoal, cumpridos os requisitos previstos na Constituição, ele vai ter uma mera expectativa de direito, ou seja, nós falamos aqui que o ato, ele é um ato discricionário. Beleza? Então, não é porque o cara é um originário de língua portuguesa, tem um ano ininterrupto de residência, e durante esse um ano ele comprova idoneidade, que nós somos obrigados a naturalizá-lo. Ter esses requisitos faz com que ele tenha uma mera expectativa de direito. Segunda questão. Vamos nessa. Vou sair aqui um pouquinho para que eu possa ler. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingir a maioridade pela nacionalidade brasileira, são brasileiros natos. Perfeito. Certíssimo. Questão aqui perfeita, né? Esse caso aqui, vou chamar vocês aqui para que vocês possam ver esse belo rostinho, né? Esse caso aqui, ele está previsto lá no artigo 12, inciso 1º, a linha C da Constituição. Quando
você pega o artigo 12, inciso 1º, ele fala, olha, são brasileiros natos. Aí a linha C fala, os nascidos no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileira. Se eu tiver o pai e a mãe, melhor ainda, né? Desde que façam um registro em repartição brasileira competente ou venham residir no Brasil e optem em qualquer tempo, após atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, questão perfeita. Agora, eu não sei se vocês perceberam, mas nessa linha C nós temos dois casos, você viu? Os que fazem o registro ou... Então, olha um detalhe interessante aqui. Na linha C, então, você tem dois casos para o cara tornar-se nato. O primeiro caso é um caso de ius sanguinis mais registro na repartição brasileira competente. E o segundo caso da linha C também é um caso de ius sanguinis, afinal eles nascem no estrangeiro, né? Mas nesse caso aqui é um caso de ius sanguinis mais opção após atingir a maioridade. E aí, só para não ter problema, esse segundo caso aqui de ius sanguinis mais opção após atingir a maioridade, eu não sei se vocês sabem, mas nós chamamos isso aqui de nacionalidade potestativa. Então, quando ele falar de nacionalidade potestativa, é justamente esse caso onde nasce no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileiro, né, que vem residir no Brasil e faz opção, após atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Beleza? Mas a questão está perfeita. Próxima questão. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade, sem ressalvas? Opa, peraí. De fato, quando você adquire outra, a regra é que você venha perder a nossa, né? Então, adquirindo outra, em regra, você perde a nossa. Seja você um brasileiro nato ou um brasileiro naturalizado. Ponto final. Porém, nós temos dois casos previstos na Constituição, pessoal, que nós permitimos o que chamamos de manutenção de nacionalidade. Ou seja, nós temos dois casos que, mesmo adquirindo outra, você não perde a nossa. Vamos relembrar? Então, vem cá. Então, esse caso aqui é um caso de perda da nacionalidade. Então, um caso de perda de nacionalidade que nós vamos ter aqui é esse aqui, ó. Adquirir outra nacionalidade. Então, quando você adquire outra, em regra, você perde a nossa. Detalhe, seja você brasileiro nato e também naturalizado. Direto você vai pegar a questão em prova, ele falando que brasileiro nato não perde nacionalidade. Perde sim. Basta que adquira outra e não caia em uma das duas exceções que eu vou colocar. Beleza? Então, adquiriu outra, em regra, perde a nossa. Porém, nós temos aqui um salvo. Nós temos aqui o que chamamos de manutenção de nacionalidade. Beleza? Então nós temos dois casos que, mesmo adquirindo outra, você não perde a nossa. Quais são os dois casos? Primeiro, reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, é o primeiro caso. E o segundo caso, a segunda exceção, né, é por imposição de naturalização. Aí o texto continua, né? Imposição de naturalização como condição para a permanência no país ou para o exercício de direitos civis. Mas vamos lá. Eu gosto sempre de reforçar isso aqui para o meu aluno não ter problema. Entenda um detalhe. Em regra, adquirir outra perde a nossa. Primeira exceção.
reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Quando eu falo que alguém tem nacionalidade originária de um outro país, é porque essa pessoa é nato do outro país, né? Então, olha, fulano de tal tem nacionalidade originária na Alemanha, ele é um alemão nato. Ciclano tem nacionalidade originária no Brasil, ele é brasileiro nato. Então entenda, se você é um brasileiro e sai daqui para virar nato de outros países, eu não tô nem aí. Você pode ser de 10 que o Brasil não queira caso. Porque os outros países, eles não estão dando qualquer vínculo para você. Eles estão dando um vínculo originário, um vínculo de nato. Vou te dar um exemplo de famoso. O filho da Luciana Gimenez com o Mick Jagger. Ele é brasileiro nato, inglês nato e americano nato. Por que ninguém criou caso com ele? Só porque ele é filho de uma celebridade mundial? Não, né? É porque os outros países reconheceram a ele nacionalidade originária. Ele é nato nos outros países. Diferentemente, e aqui que o Brasil não aceita muito bem. Você sai daqui porque você quer em outro país virar naturalizado. Aí é diferente. Eu até permito você, brasileiro, naturalizar-se em outro país sem perder a nossa. Permito. Desde que a sua naturalização seja fruto de uma imposição. Beleza? Por exemplo, um caso de jogador de futebol. O cara sai daqui para jogar em um time da Itália. Só que esses times, eles têm cota de estrangeiros. E aí vamos imaginar que às vezes eu fiquei fora dessa cota. Então, ou eu me naturalizo na Itália e continuo jogando por aquele time, ganhando muito bem, ou não me naturalizo e perco lá o meu emprego. Nesse caso, está tendo uma imposição para eu me naturalizar? Sim. Por isso que você pode naturalizar-se lá e, consequentemente, não perde a daqui. Diferentemente saio daqui e vou para os Estados Unidos. Chegando lá, aparece a oportunidade para que eu possa me naturalizar. E então, voluntariamente, eu me naturalizo nos Estados Unidos. Entenda. Quando a sua naturalização em um outro país é voluntária, é naturalizar-se lá e, consequentemente, perder a daqui. Então, mais uma vez, vou repetir. Se você é brasileiro, sai daqui para virar nato de outros países, pode ir enquanto você conseguir, que nós não criamos caso. Agora, para você brasileiro, sair daqui e naturalizar-se em outro local sem perder a nossa, somente se isso for fruto de uma imposição. Então, a questão aqui está errada porque ela fala sem ressalvas e nós acabamos de analisar que nós temos duas ressalvas. Nós temos duas exceções que geram manutenção de nacionalidade. Quarta questão. Vamos lá, sair aqui um pouquinho. Quarta questão. Também se consideram brasileiros natos os nascidos em país estrangeiro, filhos de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham residir no Brasil e optem a qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Certo, né? Nós acabamos de analisar essa aqui. Certinho. É artigo 12, inciso 1º, a linha C. Beleza? Quinta. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade podem requerer e adquirir a nacionalidade brasileira, desde que não tenham sido condenados criminalmente e que ainda residam no Brasil há mais de 5 anos ininterruptos. Vem cá. Nós temos dois casos de naturalização e é aquilo que eu sempre falo. Eu gosto de fixar logo as bases, porque depois, com essa base, eu consigo acertar incontáveis outras questões. Veja bem, nós temos dois casos de naturalização. Um nós já vimos, que é a naturalização ordinária, aplicado para os originários de língua portuguesa. Porém, nós temos também, nós temos a naturalização extraordinária ou quinzenária. Beleza? Naturalização extraordinária ou quinzenária. Essa aqui, ela vai ser aplicada para os originários de outras nacionalidades. A ordinária você aplica para os originários de língua portuguesa, essa aqui você aplica para os originários de outras nacionalidades. Entretanto, essa aqui foi muito mais exigente, quer ver? Eu vou exigir que o cara
ele tenha 15 anos ininterruptos de residência sem condenação criminal e deve ser feito o requerimento. Então, visivelmente, pessoal, sem analisar os outros requisitos que a lei vai exigir, esse caso aqui ele foi muito mais exigente que o primeiro. Naquele caso da naturalização ordinária, nós aprendemos que ter os requisitos faz com que o indivíduo tenha uma mera expectativa de direito, ou seja, o ato é discricionário. Eu concedo ou não a naturalização se eu quiser. Diferentemente esse caso. Quando aqui todos os requisitos são cumpridos, nós falamos que o indivíduo ele tem direito ele tem aqui, então, direito subjetivo à naturalização. Ou seja, no caso aqui, o ato é um ato vinculado. Beleza? Ah, por quê, professor? Cara, eu não pedi pro cara ficar um ano aqui, o cara fica 15 anos, sem condenação criminal, mais requerimento, mais outros requisitos que são previstos por lei, que a Constituição não fala. Então a exigência aqui foi muito maior, a rigidez foi muito maior. Por isso, ter os requisitos aqui faz com que o cara tenha direito subjetivo, um direito líquido e certo a naturalizar-se. Então a questão está errada porque ele falou 5 anos ininterruptos. Não são 5, são 15. Sexta questão. A lei infraconstitucional estabelecerá distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Errado. Errado porque a nossa Constituição expressamente, no artigo 12, ela fala que a lei não poderá estabelecer distinções entre brasileiros. Então, pessoal, deixa eu te dar um exemplo aqui. Se, por exemplo, hoje vem uma lei ordinária ou uma lei complementar e simplesmente porque ela quer, ela cria uma distinção entre nato e naturalizado, não tem conversa. Essa lei vai ser julgada inconstitucional. Eu quero que você entenda que somente a Constituição acaba sendo instrumento idôneo, certo, para criar distinção entre nato e naturalizado. Uma lei está proibida constitucionalmente de agir, de atuar dessa forma. Beleza? Então, a lei não pode, porque a regra que você precisa sempre lembrar é a seguinte: eu preciso tratar nato e naturalizado com isonomia. Eu preciso tratá-los com igualdade. Portanto, a lei não pode estabelecer distinção. Próxima. Olha aí, agora já fica mais fácil, ó. Os estrangeiros originários de países de língua portuguesa, então ele está falando aqui da naturalização ordinária, podem requerer e adquirir a nacionalidade brasileira, desde que residam no Brasil há mais de 6 meses ininterruptos. Errado. Nós sabemos que a naturalização ordinária, aplicada para os originários de língua portuguesa, exige 1 ano ininterrupto de residência e idoneidade moral. 1 ano ininterrupto de residência e idoneidade moral, portanto, questão errada. 8. Os cargos de presidente e vice-presidente da República podem ser ocupados por brasileiros naturalizados de jeito nenhum. Agora, deixa eu te explicar um detalhe aqui. Por incrível que pareça, essa é a questão até hoje mais cobrada em prova de direitos fundamentais. Essa questão de cargos privativos de nato. Beleza? É uma questão batida, mas se você errar, infelizmente, você vai ficar muito prejudicado. Você tem que lembrar que, em regra, eu preciso sim tratar nato e naturalizado com igualdade. Eu preciso tratá-los com isonomia. Todavia, é impossível darmos um tratamento 100% equânime, 100% igualitário para o nato e para o naturalizado. Por isso, algumas exceções acabam surgindo, né? Então, isso aqui é uma exceção, não é uma regra. Por isso que hoje nós temos na
privativos de natos. Sei que é uma questão batida, mas convém relembrar. Primeiro, presidente e vice-presidente da República. Não posso colocar quem não tenha vínculo primário originário para conduzir a soberania do nosso Estado. Depois vem presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal. Presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal. Entenda, não existe nenhum impedimento para naturalizado ser deputado ou senador. Ele não pode subir à presidência da casa, porque os cargos de presidente da Câmara e presidente do Senado são eventuais substitutos do presidente da República. Aí vem ministros do STF, ou seja, os 11 precisam ser brasileiros natos. Carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e o ministro de Estado da Defesa. Um detalhe aqui que eu sempre gosto de ressaltar é o seguinte: no Brasil nós temos muitos ministérios, cuidado, o único que é privativo de nato é o da Defesa. Todos os demais, incluindo o Ministério da Justiça e das Relações Exteriores, podem ser ocupados por natos ou por naturalizados. Então, infelizmente aqui, esse rol que eu acabei de fixar, ou você decora, ou então você decora. Porque se você perde uma questão dessa em prova, infelizmente, vai complicar muito nossa vida. Beleza? Próxima questão. 9. Vamos aqui puxando aqui de novo para que você possa ler a questão toda comigo. 9. Serão considerados como brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, opa, tá falando da extraordinária, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 5 anos ininterruptos, sem condenação penal, independentemente de requererem a nacionalidade brasileira. Tem 2 erros aqui. Primeiro, não são 5, são 15 anos ininterruptos, né? Primeiro detalhe. Sem condenação penal. Ok, isso aqui tá certo. Aí ele continua e vem um outro erro. Independentemente de requererem. Errado. Tem que ter o requerimento sim. Nós vimos isso agora há pouco. Próxima. 10. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país, serão considerados como brasileiros naturalizados, não podendo ocupar cargo de presidente da República. Opa, peraí. Vamos lá. Presta atenção aqui. Ele falou que os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que não estejam a serviço, serão considerados naturalizados? Claro que não. Esse caso aqui é um caso de brasileiro o quê? Nato. Ele está previsto no artigo 12, inciso 1º, a linha A da nossa Constituição. Né? O que é que ele fala lá? São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Então, eu quero que você entenda que o simples fato de você nascer no Brasil, em regra, faz de você um brasileiro nato. Porque nesse caso aqui, visivelmente, nós estamos adotando o ius soli, o direito do solo. Vale aqui a questão do nascimento, a questão territorial. Só que eu quero que você tome cuidado com o seguinte: nasceu no Brasil, em regra, é nato, beleza? Agora, eu não posso cair naquela conversa torta do examinador quando ele fala, gente, porque todos os nascidos no Brasil são natos. Não, todos é gente demais. É possível nascer no Brasil e ser considerado um estrangeiro. Não é a regra, mas é possível. Agora, você me pergunta assim, professor, o que é necessário para o cara nascer no Brasil e ser estrangeiro? Presta atenção. Para afastar o ius soli, ou seja, para o cara nascer no Brasil e ser considerado um estrangeiro, ele precisa de 2 coisas. Primeiro, ambos pais
precisam ser estrangeiros. Lembrando que não precisa ser da mesma nacionalidade, tem que ser estrangeiro. E pelo menos um precisa estar a serviço do seu país. Lembrando que aqui o serviço é público. Então presta atenção. Nasceu no Brasil, em regra, é brasileiro nato. Ponto. Porém, pode acontecer de nascer no Brasil e ser um estrangeiro. Para nascer no Brasil e ser um estrangeiro, ou seja, para afastar o ius soli, eu preciso que ambos os pais sejam estrangeiros, não precisam ser da mesma nacionalidade, e pelo menos um precisa estar a serviço público do seu país. Serviço público do seu país. Por exemplo, veio um americano a serviço da embaixada, serviço público, dos Estados Unidos. Chegando aqui, encontrou uma italiana, teve com ela um filho. Ambos pais estrangeiros, sim. Pelo menos um a serviço público do seu país, sim. Tendo os dois requisitos, afasta o ius soli. Nasce no Brasil, mas é estrangeiro. Agora, serviço público. Se ele vier com serviço privado, multinacional, continua na regra, continua sendo nato. Ou, outro detalhe, tem que ser do seu país, né? Ah, porque o americano veio a serviço da Inglaterra, então não é do seu país. Beleza? Então, muito cuidado, essa questão é muito recorrente em prova e você não pode errá-la. Mas essa questão aqui em cima tá errada, né? Porque ele falou naturalizado. Isso aqui visivelmente é um caso de nato. 11. Vou sair aqui um pouquinho. Considere que João e Maria sejam brasileiros natos e José seja brasileiro naturalizado. Assim é correto afirmar que João poderá ocupar cargo de carreira diplomática, José não poderá ocupar cargo de oficial das Forças Armadas e Maria poderá ocupar cargo de ministra do Supremo. Quer ver? Já vimos isso. Por isso que você tem a base uma vez e facilita. João e Maria são natos. Então vem cá. João pode ocupar cargo de carreira diplomática? Pode. É um cargo privativo de nato. Maria também é nata. Ela pode ser ministra do Supremo? Ok. Agora, José é naturalizado. José não pode ocupar cargo de oficial das Forças Armadas. Perfeito. Porque também é um cargo privativo de nato. Então, questão correta, não é? E aí, por isso que eu falei que aquela base lá que nós fizemos anteriormente é imprescindível para você acertar incontáveis questões de prova. 12. Vamos que vamos. Próxima questão, 12. Vamos aqui, só sair aqui um pouquinho. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquiriu outra nacionalidade? É ou não é, pessoal? Beleza. Salvo no caso de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Perfeito. Nós aprendemos que isso aqui é uma das exceções. É um dos casos em que nós fazemos manutenção de nacionalidade. Beleza até aqui? Tranquilo? Então já tem informação demais aqui nesse bloco para que você possa digerir. Eu volto posteriormente resolvendo mais e mais questões sobre nacionalidade para que vocês tenham uma base muito sólida acerca desse assunto. Um grande abraço, bons estudos e até daqui a pouco. Valeu!